E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e você já deve estar sabendo que chegou a hora de derrubar mais um mito sobre os processadores Xeon. Eu sempre recebo comentários aqui no canal falando que a linha Xeon não compensa porque ela consome bem mais e no final do ano ou no final do mês a conta de luz vai vir bem mais cara, o que vai fazer o Xeon ser uma roubada. Tudo bem? E como eu sempre faço questão de deixar bem claro aqui no canal, primeiro a gente testa e depois a gente fala. Então vamos descobrir na prática se realmente isso aí que a galera fala acontece. De antemão já aproveita e deixa um joinha no vídeo porque você está no canal PC do Fafá, o canal que tem um compromisso com a verdade e com custo-benefício. Hoje eu tenho dois processadores aqui na minha casa, que é o Ryzen 7 1700 Pro e o Xeon E5 2620V3. Então eu vou comparar esses dois. Eu sei que muita gente pode questionar a comparação, mas eu tenho uma base teórica para estar fazendo essa comparação. Eu venho testando esses dois processadores e comparando eles em jogos, que é o que a maioria das pessoas que está comprando o Xeon hoje quer fazer, quer jogar. E por incrível que pareça, o Xeon E5 2620V3, que tem 2 núcleos a menos que o Ryzen, acaba trazendo um desempenho bem parecido em relação ao Ryzen 7 1700 Pro. Então por isso que eu acho que compensa comparar os dois. Para o teste ficar bem feito, a gente vai estressar esses dois processadores em 3 programas que servem para estressar o processador e depois a gente vai calcular o consumo também com base em alguns jogos. Então depois dessa você não pode deixar de se inscrever aqui no canal. Então primeiro a gente tem o Xeon E5 2620V3. Eu já gravei os testes aqui para ficar mais fácil de mexer. E olha só que interessante, ele em package, ou seja, ele sem estar se esforçando demais, só com o OBS Studio ligado, ele estava consumindo cerca de 30 watts. 30 watts é um consumo bem baixo, eu nem vou calcular isso por enquanto, daqui a pouco a gente chega lá. E eu vou estressar o processador com CPU ID. Ó, processador estressando, pode ver que o consumo dele está ali na casa dos 68 watts, está chegando ali a 69. Então é mais ou menos isso, eu posso deixar o processador aqui estressando por muito tempo que o consumo dele vai ficar em torno de 69 watts. Ah, mas tudo bem, o processador está consumindo em torno de 69 watts em estresse, mas eu quero saber quanto que isso vai dar na minha conta de luz. Então vou fazer o cálculo aqui de um jeito fácil para você. Como a gente é preguiçoso e quer descobrir isso de um jeito fácil, tem um app que a gente pode baixar que chama KWH Calculator. A gente encontra ele na Play Store. Eu não sei para quem tem iPhone, mas eu baixei ele aqui no BlueStacks, que é um emulador de Android, até para gravar o vídeo vai ficar mais fácil. E o app é muito simples, você vai colocar aqui a potência em watts, ou seja, o tanto que está consumindo. No caso aqui do nosso Xeon é em torno de 69, vou colocar 69 para arredondar mesmo. E a quantidade de horas que seu computador vai ficar ligado por dia. Vamos fingir que eu só uso em torno de 1 hora por dia. Aqui eu coloco a quantidade de dias por mês, eu vou colocar que eu uso 30 dias por mês. E aqui embaixo tem o preço do kilowatt. Para descobrir o preço do kilowatt é muito fácil. Eu só digitei aqui preço KWH e coloquei o nome da minha cidade. Aqui no Google já apareceu direto, o site da empresa de energia aqui já disponibilizou. Eu moro em Minas Gerais e aqui a gente tem bandeira verde e bandeira vermelha de consumo. Então se eu estiver usando o meu computador no horário de pico, eu vou pagar em torno aí de 70 centavos por quilowatt-hora. Se eu estiver usando no horário normal, eu vou pagar cerca de 64 centavos. Eu vou copiar aqui esse valor inteiro porque o cálculo vai ficar super preciso e vou jogar lá no app para vocês verem. Agora que eu alimentei o programa, é muito fácil, é só clicar aqui em calcular. E aqui ele já me mostrou o consumo, eu vou consumir cerca de 2,07 kWh por mês. E eu ia pagar por mês para utilizar meu computador durante 1 hora na bandeira vermelha, cerca de R$ 1,59. Então nessa situação realmente o consumo é bem reduzido. Vamos fazer o cálculo com base na média de horas que um brasileiro fica conectado no computador. Lembrando que é a média, né? Você pode ficar 10 horas enquanto o outro fica 1 hora. Então aqui o melhor resultado que eu encontrei foi uma reportagem postada aqui em 2018 comentando resultados do IBGE. Aqui está falando que o brasileiro fica cerca de 9 horas por dia conectado na internet, sendo 4 horas através do celular e 4 horas através do computador.
Então posso considerar que, segundo o IBGE, pelo menos em 2018, o tempo médio que o brasileiro fica conectado no PC é cerca de 4 horas. Se eu colocar essa quantidade de horas aqui no programa, a gente vai gastar cerca de R$ 6,38 por mês. Se eu mudar aqui a quantidade de dias por mês, que eu vou fazer o cálculo e colocar 365, eu consigo calcular o quanto que eu iria pagar de energia usando o Xeon 4 horas por dia durante um ano. Isso se ele estiver consumindo 69 watts. E eu consumi cerca de 100,74 watts em bandeira vermelha, ou seja, usando no horário de pico. Em um ano eu pagaria R$ 77,60. É importante deixar bem claro que nós estamos usando como base uma situação de estresse extremo e duvido muito que alguém vá usar o processador durante 4 horas estressando ele ao máximo. Mas esse cálculo ainda não respondeu a questão, a gente ainda tem várias coisas para considerar. Para falar que o Xeon consome muito, ele tem que consumir muito em comparação a alguma coisa, né? Então vamos comparar ele com o Ryzen 7 1700 Pro. Ele em estoque, só com o OBS Studio aberto, está consumindo cerca de 28 watts, que são 2 watts a menos que o Xeon. É uma diferença que não é muito gritante, mas vamos ver quando a gente estressar ele com CPU ID. Beleza? Aqui tem outros valores aparecendo na tela, como por exemplo o consumo mínimo e o consumo máximo, mas a gente vai considerar aqui essa aba Value. E ele está consumindo cerca aí de 74,87, 74, 75 watts. Então vamos considerar que ele está consumindo 75 watts. Até aqui já deu para ver que ele já está consumindo um pouquinho mais do que o meu Xeon. Meu Xeon consumiu 69 watts com CPU Z, e o meu Ryzen está consumindo cerca de 75 watts. Então, peraí, o Xeon está consumindo menos. Só que o Ryzen 7 1700 Pro ele é mais poderoso e tem 2 núcleos a mais que o meu Xeon. Então é natural ele consumir um pouco mais nesse caso. Mas esse teste não perde valor porque quando eu coloco os dois frente a frente em jogos, eles têm um resultado muito próximo em desempenho. A diferença em watts não parece ser muita, então vamos calcular aqui o consumo do Ryzen para ver se vai fazer alguma diferença gritante. Ele consome 75 watts, primeiro vamos ver 1 hora por dia durante 30 dias. Ó, aqui a gente já teve um consumo que chegou na casa de R$ 1,73. Vamos ver quanto que a gente pagaria por mês se a gente usasse esse processador 4 horas por dia. Daria cerca de R$ 6,93 ao mês, isso em bandeira vermelha, tá? Então seria cerca de R$ 84,35 por ano para poder usar esse processador todo dia durante 4 horas ao dia. Um valor que foi bem diferente do Xeon, que foi R$ 77,60. Confesso que eu estava sendo irônico sobre a diferença, mas isso ainda não é uma prova cabal e concreta de que o Xeon não consome tanto assim. Então continua aí que a gente tem mais testes para fazer. Então aqui no caso do CPU ID, a gente não conseguiu ver uma diferença que seria relativamente grande a ponto de escolher um processador ao invés do outro. Para mim, o consumo está bem pareado. Eu também testei com o AIDA 64 e nesse caso o Ryzen consumiu um pouquinho mais, cerca de 83 watts. Com um consumo de 83 watts, em um ano eu pagaria R$ 93,34 para usar 4 horas por dia. E por mês eu pagaria cerca de R$ 7,67. E no caso do Xeon, com esse mesmo programa, ele ficou consumindo ali na casa de 60,12 watts. Ele ficou variando ali, ó, 59, 60 watts. E calculando esse consumo em um ano, eu acabaria pagando R$ 67,48 para usar 4 horas por dia. E por mês eu pagaria R$ 5,55. Você pode ver que no AIDA 64 a gente teve uma variação bem maior entre o Ryzen e o Xeon. O Ryzen consumiu um pouco mais, parece que o programa é mais otimizado para processadores Ryzen, enquanto o Xeon não estressou tanto quanto no CPU dele, consumiu menos. O que nos dá uma noção de que realmente para a gente descobrir o consumo real desses processadores, a gente precisa de ir na prática. É o que eu sempre falo aqui no canal. Uma coisa é eu rodar um programa de teste e outra coisa é eu ir lá na prática e testar e ver o resultado que dá de fato. Mas tem um programa que conseguiu estressar bem mais o Xeon, que foi o Cinebench. E ele estressou o Xeon de uma tal maneira que a gravação acabou parando no meio, ela ficou congelada
mas deu para a gente ver o consumo aqui, ele ficou travado em 73,53 watts. Vamos arredondar para 74. Nessa situação, o Xeon se aproximou bem mais do Ryzen, e por ano, para usar 4 horas por dia, seria R$ 83,22, e durante 30 dias, ou seja, no mês, seria R$ 6,84. O Ryzen também não estava de brincadeira, mas o teste não travou a gravação, então isso daí é um ponto positivo. E ele ficou consumindo ali em torno de 83 watts, que é o mesmo resultado que a gente teve testando no AIDA 64. Eu acredito que os valores do Cinebench são os valores mais próximos que a gente conseguiria obter relacionando a uma renderização de vídeo, porque o programa teoricamente simula isso. E para quem trabalha com renderização de vídeo, essa informação é extremamente valiosa. Você vai saber exatamente quanto vai custar no final do mês a sua conta de luz, os vídeos que você renderizou, então com certeza que isso deve ser agregado ao valor do seu trabalho. E agora vamos à prova definitiva, vamos comparar esses caras durante o jogo. Então parei aqui o vídeo no meio do caminho. Do lado de cá a gente tem o Xeon e do lado de cá a gente tem o Ryzen. Nesse exato momento a gente percebe que o Xeon está tendo um pouquinho mais de performance, mas as cenas são parecidas, mas não são iguais. Então aqui tem 94 FPS para o Xeon e 88 para o Ryzen, mas o que eu quero ver aqui é o consumo de fato. O Xeon está consumindo cerca de 57,7 watts nessa cena, enquanto o Ryzen 7 1700 Pro está consumindo cerca de 46,9 watts, que é um consumo muito baixo. E voltamos para a calculadora. Se você jogasse o Warzone 4 horas por dia durante 30 dias no Xeon, você pagaria para jogar o seu Warzone querido cerca de R$ 5,33 na bandeira vermelha se você morasse aqui em Minas Gerais. E com o Ryzen, você pagaria em torno aí de R$ 4,34 por mês. Durante um ano, isso daria cerca de R$ 52,75 com o Ryzen e R$ 64,10 com o Xeon. Mas vamos ver isso aqui em outra situação do jogo. Aqui nessa cena, dos dois lados, a gente está vendo o avião e está indo direto para ele. E o Ryzen está em cerca de 47,2 watts de consumo, e o Xeon cerca de 55,4 watts. O Xeon está consumindo mais realmente. Vamos soltar um pouquinho aqui para a gente ver a diferença entre os dois, eu não vou calcular agora. O Xeon está 57, 58, enquanto o Ryzen está 44, 46. Então realmente o cálculo que a gente fez ali está bem perto da realidade mesmo. Então a gente pode concluir que realmente jogando o Call of Duty Warzone, o Ryzen 7 1700 Pro é mais econômico que o Xeon E5 2620V3. Agora no Fortnite, o Ryzen está aqui embaixo e o Xeon está deste lado. Então vamos parar rapidinho e ver aqui o consumo. Flow! A gente tem um Xeon consumindo algo bem próximo ali dos 55,1 watts. E aqui na cena do Ryzen a gente tem ele consumindo cerca de 41,5 watts. Jogando 4 horas por dia com o Xeon, no Fortnite você ia pagar cerca de R$ 61,86 por ano e R$ 5,08 por mês. Se fosse com o Ryzen usando 4 horas por dia durante um ano, a gente ia pagar R$ 46 na conta de luz, uma diferença de mais ou menos R$ 20 em relação ao Xeon, e por mês daria algo em torno de R$ 3,79. Se a gente continuar avaliando aqui, a gente consegue ver que o Ryzen está nessa média mesmo de consumo e o Xeon também. Só que tem um porém, o desempenho do Xeon nesse jogo foi gritantemente mais alto do que com o Ryzen. Você pode ver aqui que com o Xeon a gente tem cerca de 205 FPS aqui numa cena, e aqui com o Ryzen a gente está a cerca de 126. E isso se repetiu durante o teste inteiro, eu andei em várias regiões do mapa e realmente o Xeon deu um banho nesse caso. Eu acho que enquanto ele consumir mais e entregar mais desempenho, tá bom. O problema é ele consumir mais e não conseguir entregar um desempenho igual ou entregar um desempenho até menor. No Red Dead Redemption 2, a gente teve um desempenho bem equilibrado entre os dois e inclusive na questão do consumo. Aqui embaixo a gente tem o Ryzen e aqui do lado a gente tem o Xeon. Então aqui você pode ver que o Ryzen está consumindo 54 watts nessa cena que eu parei, e o Xeon está consumindo menos, ele está consumindo 50,3 watts. E os dois estão num teste controlado, eles estão na mesma cena, o mesmo benchmark,
e o Xeon tá dando um pouco mais de desempenho. Eu nem vou calcular agora porque já dá para ter uma ideia de quanto que vai custar isso. Em um momento aqui com mais personagens na tela, o Xeon e o Ryzen também consumiram de um jeito bem parecido. Então aqui, por incrível que pareça, a gente teve o consumo idêntico entre os dois. O resultado que esses processadores entregaram no game foi muito parecido. O único jogo que eu testei que deu resultado um pouquinho diferente foi o Forza Horizon 4. Dos jogos que eu testei até o momento, ele foi o único jogo em que o Ryzen 7 1700 Pro se sobressaiu com cerca de 10 FPS a mais e ainda consumiu uma média bem legal. Você pode ver que aqui embaixo está o Ryzen, ele está consumindo aqui, onde eu pausei, cerca de 55 watts. E aqui desse lado a gente tem um Xeon que está consumindo cerca de 57 watts. Vamos ver mais um pouquinho para ver se é isso mesmo que está acontecendo, né? Pode ver que o consumo do Xeon está ali entre 56, 57 e o Ryzen está na casa dos 54, 55, subiu também, né? Mas o Ryzen está consumindo um pouquinho menos que o Xeon. Então, com toda certeza, eu posso afirmar aqui que eu acabei de derrubar mais um mito sobre o Xeon. Eu não sei sobre os outros Xeons ou sobre as plataformas anteriores, mas as pessoas chegam e falam que Xeon consome mais, generalizando toda a linha dos Xeons. E eu posso afirmar com toda certeza agora que não é bem assim. Eu estou sempre ajudando de alguma forma todo mundo aqui no canal a ter um computador top e barato, e você também pode ser uma dessas pessoas, é só clicar no botão de se inscrever. Inclusive o Xeon que eu comparei aqui no canal, para mim é o maior custo-benefício do ano. Parece até mentira porque ele é um processador que está custando cerca de R$130 e bate de frente com um processador que custa mais de 600, que é o Ryzen 7 1700. Então fica a dica, eu deixei links na descrição para te ajudar a comprar um se você quiser também. Eu vou ficando por aqui e até mais. Comenta aí o que você achou do vídeo.